que entrou aqui, e inclusive o meu coração completamente e absolutamente não tem nada que não possa projetar luz. Que o seu nome seja glorificado. E que eu me esconda diante da tua face, para não mostrar nada, absolutamente nada meu, nada de mim, mas que eu aponte para o Senhor, autor e o consumador da nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Ontem eu li uma notícia muito triste, de uma família que no começo agora de agosto saiu de férias, uma família que mora em Curitiba. E todo mundo sabe que sair de férias é um período bom, né? Quem gosta de férias aqui? Eu gosto. Quem gosta? Férias é um tempo em que você relaxa, um tempo em que você se esforçou tanto. Então é hora de você ficar com a família, curtir. Aquela família deixa Curitiba e vai a Foz do Iguaçu. E eu ouvi uma frase da mãe de um garotinho, é a mãe da família, que disse: Deus me abandonou. Porque no hotel, o menino de 3 anos morreu afogado na piscina. Uma semana antes de completar 4 anos. Sexta-feira, nós, Cascavel e o mundo, mas principalmente a gente, nós fomos assaltados por uma dor, por uma notícia que a gente não estava esperando. E eu não sei o seu coração, mas o meu coração petrificou de tristeza de ver quantas vidas foram ceifadas de uma única vez. Eu não sei se você tinha gente conhecida lá, mas eu tinha gente conhecida. E nessa tragédia, 2 histórias me chamaram muita atenção. De todas. Olha, gente, eu gosto de história. Eu gosto muito de história. Cada vida que estava ali dentro tinha uma história. Cada vida saiu com um objetivo, com um destino. Cada um deles tinha uma história passada e estava indo para uma viagem com um destino e uma história a ser contada no futuro. Seja se encontrar com o filho, se encontrar com o pai, voltar para casa, seja ir para um campeonato de fisiculturismo, ou simplesmente voltar para casa porque Tiago estava numa convenção de trabalho, mas eles não chegaram ao seu destino. A tristeza ainda não foi embora e nem vai tão cedo, porque ela vai ser mais aguda quando os corpos voltarem para ser velados, que eu imagino que seja amanhã. Eu não consigo entender, porque minha cabeça ela é muito, e a tua também, tá? É muito pequena para caber isso. Mas eu fiquei imaginando o desespero daquela população, daquela gente dentro daquele avião. E você viu, porque não tem um ser humano aqui nessa cidade que não viu as imagens daquele avião caindo. Se você já voou e escutou a voz do comandante dizendo assim: apertem os cintos porque nós vamos passar por uma turbulência. Já ouviu isso? Eu não sei você, mas o coração da gente fica muito ansioso. Às vezes a queda é tão grande que dá um frio no estômago. Agora imagine aquilo despencando. Das 2 histórias que me chamam a atenção, uma é de uma querida amiga nossa, Karine Rizardi e Adriano, que nos conhecemos há anos. Uma das 3 meninas desse casal chama Ana Vitória, por causa da minha filha Vitória. Vitória era paciente da Karine.
longos tempos, uma querida. E ela contou que eles foram para um casamento agora, que foi ontem, em São Paulo. Na última hora, o Adriano disse, não vamos de avião, não. Vamos de ônibus. E a Karine conta que por causa da obediência ao seu marido, os dois estavam vivos e as 3 filhas que ficaram não estavam órfãs. Talvez você brigue com seu marido, você discuta com ele por causa de uma decisão que ele tomou. Mas deixa eu te contar uma coisa. Deus não fala primeiro com a mulher. Em toda a Bíblia, ele procura o cabeça para falar. Queira você ou não queira você, queira o ensino e a cultura que enfiaram dentro de você, não importa, Deus não mudou, Ele é o mesmo. Quando seu marido disser, siga o que seu marido disser, sabe por quê? Porque ele é o cabeça do casal. Vou repetir, ele é o cabeça do casal. Segunda história, eu conheço ele, mas nem imaginei que a filha dele tivesse aqui. Ele tem 2 filhos bonitos, uma é médica. E a filha veio para resolver um problema da empresa que eles têm em comum, ela mora no Rio de Janeiro. E deu confusão. Em reunião, foi atrasando e tal. Então marcou o voo para quinta-feira. Quinta-feira, quando ela chega no aeroporto, o voo foi cancelado por causa do tempo. Mau tempo. E deixou para o outro dia, sexta-feira. Quando ela chega no aeroporto para pegar o voo, o pai liga para ela e diz, filha, fica mais um dia com a gente. Na hora, ela remarcou a passagem para sábado. Aquela ligação ao pai, do pai, e a obediência da filha à voz do pai, salvou ela da morte. 2 histórias, 3 histórias, 2 de uma mesma tragédia, 2 princípios da palavra de Deus. Por obediência àqueles 2 princípios, 2 situações que mudaram a vida dessas pessoas para sempre, porque elas sempre vão lembrar. E a gente tem que meditar sobre isso. Vão comigo em Gênesis? Eu sei que hoje é dia dos pais, um dia frio, você queria ter ficado na cama, né? Ó, eu tô com o relógio aqui, tá? Fica tranquilo, relaxem. Relaxe. Relaxa que aqui tem piloto. Tinha que pôr, Marcão, tinha que pôr um relógio lá fora, lá na frente, assim, pro pregador. Aqueles relógios grandes, assim, sabe? Só para eu desprezar ele. Fazer de conta que ele nem existe. Gênesis capítulo 25, versículo 11. Você precisa e eu precisamos prestar atenção nas vírgulas que a Bíblia, pelo Espírito de Deus, deixou escrito. Estava conversando ali com o Pedro Aragão. Falei para o Pedro, sei que passou pela experiência ali de África, né? Ele concordou comigo. Irmãos,
Não tem instrumento musical. Não tem alguém à frente falando assim, irmãos, vamos começar o louvor. Porque eles cantam o tempo todo. E não só canta, eles dançam. Pedro, é verdade ou não? E e eu fico impressionado, eles fazem o mesmo movimento. E eles ensaiam na hora, né? É uma irmãzinha que puxa um cântico e todo mundo canta junto. Aí um canta, e o outro, é lindo ver a adoração no meio dos irmãos simples, que não tem nem cadeira para sentar. É ou não é, Pedro? Não tem nem... Os lugares que eu fui, tá? Preguei durante 4 horas debaixo de uma árvore. Eles me deram uma cadeira. Eu falei, não, vocês estão tudo no chão, vou sentar no chão. Que coisa de doido, né? Nós precisamos aprender com os nossos irmãos. O que é louvor e adoração? Não depende de instrumento musical, não depende de ninguém puxando o coro. Depende do adorador, só de você. Gratidão no coração, isso é que nos faz louvar a Deus, louvar a Deus. E se você está vivo hoje, louve a Deus, diz obrigado, Senhor. Você pode dizer obrigado, Senhor? Fala, vamos falar de novo, vamos falar diferente, vamos falar obrigado, papai. Porque eu edito os pais, vamos falar obrigado, papai. Deus gosta de ser chamado de papai. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho. Isaque habitava junto a Beer-Lahai-Roi. Você vai ler comigo e vai falar comigo só o nome da cidade, do lugar. Não era cidade, não. Lugar. Vai comigo. Beer-Lahai-Roi. De novo. Mais uma vez, forte para você memorizar. Todo mundo tem uma Beer-Lahai-Roi. Depende do seu ângulo, é um lugar de tristeza e dor. Depende do seu ângulo, é um lugar de oportunidade. Que cidade? Ou que lugar é esse? Não é uma cidade não, tá? É uma localidade. Na época de Isaac, então, era um poço. Um poço de água. O que tem em torno de Beer-Lahai-Roi? Poxa, Arthur, eu tinha certeza que você vinha reto trazer o cafezinho. Porque eu falei, brincadeira. É porque eu falei, lá vem o Arthur, mas a água já está aqui. E era um café, 2 cafezinhos. Tá certo, é a Ana, dos quais virá filhos lindos. Amém? Virá ou não virá, irmãos? Gosto muito desse casal. Vai vir, nós vamos ter o prazer, Marcão, de apresentar esses nenê, gêmeos. Se pega um, eu pego o outro. Em torno de Beer-Lahai-Roi, tem uma história que me deixa fascinado. Porque essa história dessa mulher que eu vou contar, ela aponta para o futuro. E no futuro, no Novo Testamento, o Espírito Santo inclui esta mulher. Veja como Deus não nos abandona, não importa as circunstâncias. Quando eu vi aquela frase, Deus me abandonou, daquela mulher que perdeu aquela criança, me partiu o coração. Qual o significado, se você escreve, se você tem costume de anotar,
Anota dentro da sua memória, anota aí na sua Bíblia. Beer, lai, roi. Qual o significado desta palavra? Hã? Deus que vive e me vê. Parabéns. Pode vir Gêmeos agora. Vai ter um pai sábio. Então nós precisamos entender que tem por trás uma história. A história de Agar, Abraão e Sarai. Se vocês voltar um pouquinho aqui. Gênesis capítulo 16 registra a história. E eu vou resumir. Vocês se lembram que por causa da fome, Abraão foi para o Egito? E no Egito, ele era um homem rico. Abraão não era um homem pobre. Aqui registra em Gênesis 16 que Sarai, não era Sara ainda, hein? Era Sarai. Ela não conseguia, ela não podia, ela não deu filhos a Abraão. Até aquele momento, Sarai era uma mulher estéril. Então ela toma uma serva dela, uma egípcia, chamada Agar. Deixa eu te perguntar, servo tem vontade? O que vocês acham? Servo tem vontade? Mas responde, pô. Desse lado, servo tem vontade? Servo tem vontade? Então, me parece que Agar não escolheu, mas Sarai escolheu por ela, porque as servas naquele tempo eram uma extensão das suas donas, e falou, eu não tenho filho, mas a minha serva vai deitar com você, vai dormir com você e vai me dar um filho. Deixa eu te perguntar, quando isso aconteceu na vida de Abrão e Sarai? Quando? Antes de Deus prometer para ele um filho, ou depois que Deus prometeu um filho? Fala alto, para quem não souber, memorizar. Antes ou depois? Depois. Deus me perdoe pelo que eu vou falar, tá bom, Deus? Abraão gostou. Era outra mulher. Sarai já era velha. Quantos anos tinha Agar? Eu não tenho nem ideia. O fato é que Abraão consentiu. Quando ele consente, o que ele está dando? Que resposta ele está dando para Deus em cima da promessa que Deus fez a ele, que daria para ele um descendente, e esse descendente dele se multiplicaria na terra que não dava para contar. Irmãos, a experiência que Abrão teve com Deus, com relação a esse descendente, era tão genial, era tão grandioso, que era impossível Abrão esquecer. Qual foi a experiência? Deus disse para ele assim, vem cá, numa noite linda, cheia de estrela. Ele fala, olha para o céu, conta quantas estrelas tem. E ele começou a contar. 1.000, 1.500, 1.600, ele cansou. Quando ele cansou, Deus falou, pois é, a sua descendência vai ser incontável. Levou ele no deserto e disse, conta os grãozinhos de areia que tem aqui. Ele falou, impossível. Ele falou, pois é, a sua geração, do seu descendente, eu farei com que o seu descendente seja incontável, e por causa do teu descendente, todas as nações serão abençoadas. Eu já contei para vocês como Deus incluiu os gentios no povo judeu. Sim ou não? Sim ou não?
Porque você vai se perguntar assim, como nós somos chamados filhos de Abraão? Nós somos chamados pela fé. Mas Deus incluiu os gentios nas 12 tribos de Israel. Por meio de quem? Por meio de José. José, filho de Jacó, não está no meio das 12 tribos. Por que ele não está? Porque ele entra com porção dupla. Qual é a porção dupla? Quem? Os 2 filhos que ele tem, Efraim e Manassés. Quem era Efraim e Manassés? Eram filhos de José com a filha, uma egípcia, filha de um sacerdote, um alto sacerdote, um religioso no Egito. Portanto, ela era judia, os filhos eram judeus, eram da tribo de... Não. Quem eles eram? Gentios. Pela lei, eles eram gentios. Ah, legal. Então nós estamos lá, nas 12 tribos, por meio de José, de Efraim especificamente. Ponto. Contei de novo. Volta comigo aqui. Então Sarai deu a Agar. E quando deu a Agar, ela engravidou de Abrão. Só tem um detalhe. Quando Agar engravidou de Abrão, que nasceu um garoto chamado, fala alto, Ismael. Não confunda com Israel. Ismael. Ela engravidou. Então ela disse o quê? Para si mesma. Eu sou fértil. Minha patroa é estéril. Não sei o que aconteceu. Mas Sarai se sentiu provocada por Agar. E depois de usar a escrava, despreza a escrava, maltrata a escrava e fala para o marido, você vai expulsar ela e a criança de casa, porque eu não quero essa mulher grávida aqui vivendo entre nós. Estou mentindo ou é a história? Estou mentindo ou está aqui? Se fosse hoje em dia, fala para mim, no teu coração, quando eu contar essa história, que sentimento você tem? É injusto? É injusto? É uma tremenda de uma injustiça. Ela usa a escrava, ela engravida. Eu não vou romancear Sara e Abraão. Não, eu vou dizer o que a Bíblia diz. Ela usa a escrava, ela engravida, e agora diz para o marido, manda ela embora com a criança. Irmãos, o mandar embora não é, compra uma passagem de ônibus para ela ir para outro lugar. Não, compra um ticket de avião para ela ir. Não, arruma uma carruagem para ela ir, um cavalo. Não. Ela vai com a mão na frente, outra atrás, uma trouxinha e grávida. E ela vai para um lugar perdida. Versículo 6. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Versículo 7. Alguém foi de encontro com ela. Epa! Alguém foi de encontro a Agar. Não foi Agar que foi procurar. Agar estava perdida num deserto. Ela não enxergava nada. Ela só enxergava o quê? Morte. No deserto, uma mulher grávida. Morte. Mas Jesus vai ao encontro dela. Não se engane, quando você encontrar o que eu estou lendo aqui, ó. Tendo achado o anjo com a letra maiúscula do Senhor, é a manifestação do Filho do Altíssimo. É Jesus no Velho Testamento. Presta atenção aqui. Jesus foi de encontro a Agar. Deus me abandonou. Não, Jesus foi de encontro a Agar. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Às vezes, meus irmãos, nós estamos no deserto, mas tem uma fonte. Mas nós não enxergamos a fonte, nós só enxergamos o deserto.
A fonte é a oportunidade que Deus tem de trabalhar na nossa vida no meio do deserto. Ela não viu a fonte, ela só viu o deserto. Vamos ver a conversa deles? A conversa provocou e começou com ele. Como sempre, né? Eu acho lindo quando eu vejo Jesus no poço com a mulher samaritana. É muito lindo. A conversa provocou, é ele que provoca, é ele que começa. Disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Irmãos, ela já tinha sido desprezada, maltratada, e agora Jesus diz para ela voltar para a fonte da sua humilhação. E ainda reforça, se humilha. Se ele tivesse só parado aí, teria sido incompreensível, humanamente falando, do recado de Jesus para aquela mulher. Mas ele não parou aí. Ele fez uma promessa para Agar. Ele disse assim: multiplicarei sobremodo a tua descendência. Chama atenção para você. Se fosse um anjo comum, esse anjo não teria poder para dizer que ele multiplicaria. Ok? Está explicado por que é Jesus? Nenhum anjo pode multiplicar uma descendência, porque esse poder pertence ao Todo-Poderoso, pertence ao grande El Shaddai. Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Versículo 12. Olha para ele, não para mim, olha só para ele. Não importa, lê, faz seu olho ler 4, 5 vezes. Se você não sabe quem é Ismael, quero te apresentar. Toda a confusão do mundo muçulmano contra os judeus e contra os cristãos e contra tudo. Bem-vindo, esse é Ismael. Continua. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Outra dica para mostrar para você que era Jesus. Quem falava com ela? Quem falava com ela? Lê aí. O Senhor. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és Deus que me vê. Pois ela disse: não olhei eu neste lugar para onde? Para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer Lai Roi. Agora eu quero continuar com uma outra história. Deus cumpre a promessa. Sarai engravida. E vai dar um filho para Abraão, segundo a promessa. Qual era o nome desse filho? Isaac. Isaac é uma das histórias, eu gosto da de Jacó, eu gosto. Mas Isaac é uma história linda de sofrimento e dor. Nós temos uma visão errada de Deus. A visão errada que nós temos de Deus é achar que quando uma pessoa prospera, Deus é com ele. E quando uma pessoa está num deserto, numa tristeza, numa depressão, numa enfermidade, está lutando contra uma coisa muito ruim, Deus não está com ele. Uma pessoa desempregada, perdeu um filho, perdeu um marido,
um acidente que aconteceu, Deus não está com ele. Essa é uma tendência humana, equivocada a respeito de Deus. Sabe por que equivocada? Porque nós avaliamos Deus como se ele fosse um humano. Então, a meritocracia é assim, fez coisa boa, fez coisa certinha, promoção. Pisou na bola, errou, cabeceou, chutou, punição. Isso é o que nós pensamos a respeito de Deus. Você está equivocado, você está equivocada. Deus não age como os humanos. Deus não é um Deus emocional. Repetindo para você falar, glória a Deus. Deus não é um Deus emocional. Porque se ele fosse o Zeus do Olimpo, que é totalmente surtado, o Deus da mitologia, o Zeus, ele é tripolar. Pode ver na mão dele, cheio de trovão. O dia que ele levantou de mau humor, e na terra. Esse é o Deus da mitologia grega. O nosso Deus não é Zeus no Olimpo. O nosso Deus, o Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores e Senhor dos Exércitos. Ele te vê e me vê. E Ele vive. Ele vive. Vou repetir. Ele vive. E Ele te vê. Lá junto à fonte de água, fala comigo. Vamos combinar quando eu falar e eu não vou falar o nome do lugar, vocês vão falar comigo, tá? Se eu fosse você, eu escrevia essa palavra e colocava na frente do espelho. Cada vez que você for escovar dente. Você vai voltar de novo para o espelho, olha o cabelo. Você volta para o espelho, passa um gel. Aí você passa. Não é assim? Por isso que a Bíblia acerta. Dizendo que o homem volta para o espelho, volta para o espelho, volta para o espelho. Põe lá na frente do espelho. Ber, lai, roi. Põe um imã na geladeira. Ber, lai, roi. Porque tem um significado forte para você. Deus vive e te vê. Deus vê as nossas aflições. Vocês acham que Deus estava onde quando esse avião caiu? Silêncio total. No mesmo lugar, quando o filho dele foi levado ao Gólgota. Tem uma pergunta que não quer calar dentro da gente. Por que Deus permite? Eu respondo depois. Deixa eu ficar em Ber lá, Roy. Capítulo 26. Vocês não sabem por que Gênesis é meu livro predileto? Eu gosto de Gênesis, irmão. Eu tinha que fazer um seminário de 1 ano só em cima de Gênesis. Sabe por quê? Nós não saímos de Gênesis. A humanidade, 2024, está em Gênesis ainda. Quando a humanidade, a história do homem acabar, continua em Gênesis. Vocês acham mesmo que o centro de tudo é o ser humano? Você acha mesmo que você é o umbigo de Deus? Deus tem uma história. Nós fazemos parte da história de Deus. Não é o inverso. Talvez você não se atentou a isso. Mas naquele avião, Deus sabe, eu não sei, de todas aquelas histórias, tinham crentes, tinham incrédulos, tinham neutros e tinham ateus.
todos eles descobriram que há uma eternidade, todos. Cada um deles, não romantize, entrou na eternidade para a presença de Deus ou para o inferno. Não romantize. Eu vejo o pessoal romantizando a morte. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que todo sepultamento a pessoa foi para o céu. Nós somos humanos. O cara foi um crápula na terra. Morreu, todo mundo chorando, todo mundo no velório do cara, falando como ele era bom. Nós somos muito, muito humanos. Deus não é assim. Caso contrário, o filho dele não precisava nem ter vindo na terra morrer. Nós somos pecadores. Deixa eu responder para você de volta. Nós somos imerecedores. A Ele, o Altíssimo, a Ele merece. Ele é o merecedor de todas as coisas. Nós não merecemos nada. Só tem um caminho de volta para casa. Jesus. Não tem outro. Não tem como você voltar de outro jeito. Então, o quanto você tinha de dinheiro, o quanto você tinha de fama, de título, doutor, pós-doutor, isso aí. A morte nivela todos os homens, todos os homens, todos. Capítulo 26. Começa a história desse homem fascinante. A história de Isaac. Isaac é fascinante a história dele porque é a história de um homem que sofreu muito. Desde criança, o meio-irmão dele era inimigo dele. Ficou riquíssimo, é verdade. Mas isso é só um lado de Isaac. Quais os outros lados? Ainda jovem, sem querer e sem saber, foi oferecido em holocausto e quase foi assassinado, quase. Ele poderia ter sido assassinado, como diz lá o Velho Testamento, o Espírito de Deus usando os irmãos. O que diz o Novo Testamento falando a respeito dele? Que Abraão, ele cria tanto em Deus, que ele cria que ele mataria o filho e Deus ressuscitaria o filho. Não é isso que diz em Hebreus? Ele cria que se ele matasse, Deus ressuscitava ele. Então ele estava disposto a matar o filho. Então um filho que seria morto pelo próprio pai. E um filho que estava levando, sabe o quê? Para o sacrifício? A lenha. Levando a lenha nas costas. A lenha do qual ele era a oferta. A história dele não foi fácil também, porque ele enfrentou a fome que Abraão enfrentou, ele também enfrentou. Nessa altura ele já tinha se casado. E ele repete o erro do seu pai. Quando ele chega no Egito, ele faz uma combinação com a mulher dele, que era formosa, era bonita. Aqui a gente é irmão, não é marido e mulher. Não é isso? Não é? Não foi isso que Abraão combinou? Quando ele chega, Isaac chega na terra dos filisteus, ele faz a mesma combinação. Ó, aqui você é minha irmã. Por que Isaac fez isso? Por medo de perder a vida. Por medo de ser morto e ficarem com a mulher dele. Mas não deu certo para Abraão, não deu certo para Isaac. Interessante que a Bíblia não esconde os defeitos e os erros daqueles que a gente chama de heróis. Sabe por que Deus não esconde? Porque nós temos costume e hábito de romancear quem está aqui na frente, ou quem escreveu. Vocês estão achando que eu sou flor? Hã? Vai viver. É o que eu falo para o Alcione, que não está aqui, está curtindo o frio lá em Porto Alegre, né? E eu falei para ele que eu ia falar dele aqui, porque ele não desviou não, tá?
Só faz 3 anos que não vem, mas não desviou. Falei, ele falou de mim aqui, eu vou falar dele. Falei, senhor, Jesus te ama porque não convive com você. Porque se convivesse, a gente ia mudar a frase. Depois, aqui no capítulo 26, conta uma história interessante de Isaac, uma parte da história. Vamos ler o versículo 12 em diante. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Quem era Isaac? Quem era Isaac? Ele era o filho da promessa. Então ele tinha só um dever. Qual era o dever? Obedecer, porque ele era o filho da promessa, o filho da obediência. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Quem são os filisteus? Olha aqui para mim. Quem são os filisteus? E eu não sei qual que é a sua posição, nós temos muitas posições na vida a respeito de muitas coisas e defendemos muitas coisas. Mas se você conhecer a origem das coisas, você precisa conhecer para você tomar posições. Você, defendendo o Hamas, desculpa, você precisa nascer de novo. Vou repetir, você precisa nascer de novo. Você não faz ideia quem são os filisteus. Você não sabe quem são os filisteus. Como eu não quero dar aula de história para vocês, embora eu goste, e fica num próximo momento, porque o Marcão fica me olhando feio para mim. Eles combinaram, o presbitério combinou, na minha frente. Eles são muito cara de pau. Eles disseram assim, Marcão, leva 2 cartões, um amarelo. O amarelo está aqui, eu peguei dele, ó. E um vermelho. Quando tiver faltando 15 minutos, você levanta o amarelo. Eu só estou aqui no Marcão. Quando ele levantar o vermelho, acabou meu tempo. Estude quem são os filisteus. Estude se aquela terra onde os judeus estão foi ou não foi comprado por Abraão. Vai lá, estuda. E se você gosta de humanizar as coisas, pensa num negócio. Você é herdeiro de uma terra, de uma casa, uma grande casa, que os seus pais lutaram e construíram. Por um acidente de percurso, você foi sequestrado e a sua família inteira foi morta. E você foi levado para um país que você não fala a língua. Um tempo depois da sua vida, você conseguiu te libertar de algum jeito. Então você volta para sua casa e fala assim, essa casa é minha. Mas só que tem gente morando lá. E os que estão morando lá falam, não, essa casa aqui é minha. Então tá, então você mostra a escritura e mostra que é seu. Não precisa de escritura, não precisa do que é meu, isso aqui é meu. Qual o seu sentimento? Estude a história dos hebreus antes de você falar mal de Israel. Cristãos, aprenda uma coisa. Tem 2 pedras no sapato de Satanás. Duas pedras. A primeira delas é Israel. Como disse Jesus para a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus. Se você quiser trocar pelos ucranianos, pelos russos, pelos brasileiros, você é um problema teu. Deus não muda. A salvação vem dos judeus. Vou falar mais alto para você aprender de uma vez. A salvação vem dos judeus. Se você é alcançado por Cristo, é graças àquela nação, por causa de Abraão e a promessa que Deus fez para Abraão. Não entra nessa narrativa maldita, construída no inferno para destruir o povo dele. Primeira pedra é Israel. E a segunda é você, igreja de Cristo. Essas 2 pedras devem ser removidas para que o príncipe das trevas
estabeleça o filho dele aqui na terra, o anticristo. E não se engane, todo esse movimento contra Israel não é natural, é espiritual. Espiritual. Calma, calma, não atingiu você ainda. Ainda. Depois de Israel é a igreja. Tem duas bolas da vez. Eles e nós. Nós precisamos do Espírito Santo, irmãos. Sabe esse conforto que você vive? Aproveite. Ele vai acabar. Volta aqui. Volta comigo aqui, que eu não quero me perder no tempo, nem nada. Versículo 15. 14. Isso é importante. Possui ovelhas e bois e grande número de servos. Agora você vai ler comigo. Vai ler comigo. Vai. De maneira... Que sentimento é esse que despertou nos filisteus a prosperidade de Isaac? Talvez você sinta isso por algum irmão, ou por um vizinho, ou por um ímpio que prosperou. Quantos são assaltados por um sentimento assim? Você é professora na escola, tá? Aquela escola que todo mundo, o professor fica fofocando no corredor. Aí aquela que é a mais fofoqueira é promovida. Vai ganhar o dobro de você. Só porque é puxa-saco. Aí você fica morrendo de inveja. Inveja é um sentimento da alma humana, mas ela não nasceu no homem. Ela nasceu em Lúcifer, lá atrás. Com esse sentimento, ele quis o lugar de Deus, mas na verdade ele queria o lugar do filho. Ele queria o lugar do filho. Um dia nós vamos conversar sobre ele. Mas eu não quero falar sobre ele mais do que eu quero falar do meu e do teu Senhor. Não, eu não. Quando ele fala assim, na multiplicação do teu comércio, aumentaste as tuas riquezas. Sério, tem que se perguntar. O que interessa para Lúcifer? Riquezas e comércio. Que comércio? Que comércio poderia haver? É dinheiro? Dinheiro entrou na história humana. Riqueza para ele? Que riqueza? Ele foi criado no dia que as pedras preciosas foram criadas. Deus fez as pedras preciosas e criou Lúcifer, ele andava no meio das pedras. Por que ele se importa com comércio e com riqueza? Você precisa entender a linguagem da Bíblia. A linguagem da Bíblia não fala de comércio, fala de como ele inspirou os políticos de hoje. Como ele construiu um reino próprio e negociou cargos, dos quais Paulo fala principados, potestades, hostes e governos. Hoje, quando eu vejo a igreja cantando e louvando, eu amo esse cântico maravilhoso. Como que é? Como que é, irmãos? Cadê o Alisson? Cadê o Alisson? Levanta a mão. Alisson, como que é? Reina o Senhor e tremam os povos. Reina o Senhor e tremam os povos. O quê? Fala comigo. Ele está entronizado. Você não sabe nem quem são os querubins e está cantando. Quem eram os querubins? Por que Lúcifer era o querubim da guarda? Ungido. Por que ele era o querubim? Quem eram os querubins? Qual a função dos querubins? Quem são os serafins? Quem são os anjos? Quem são os arcanjos? Nós precisamos conhecer o nosso Deus. Ou você quer conhecer o Deus só no glacê, só na superfície? Aí quando alguém vem pregar 1h30, você se arrepia. Brincadeira. Nós precisamos conhecer Deus profundamente. Ele era um querubim, ele tinha responsabilidade, foi criado para governar. Lúcifer, para governar. O governo que eu falo no sentido de administrar, não no sentido impositivo. Quando fala que na estola dele, Alisson, isso é para você e para os irmãos aqui da música. Quando fala que na estola sacerdotal dele era cheio de engastes, cheio de guizos.
cheio de instrumentos musicais. Ele era um ser que movimentava, e quando ele se movimentava já tinha música, produzia sons. Por que ele distorceu a música? Porque a música fala na alma humana. Então ele negociou, multiplicou. E aqui ele está fazendo a mesma coisa no planeta hoje. Volte em Isaac. Volte em Isaac, Elvis. Versículo 15. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos do seu pai havia cavado nos dias de Abraão. Agora já é Abraão. Enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale, e acharam uma mina, um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso, chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Sitna é a raiz da palavra Satanás. Sitna, que significa ódio. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote. E disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Então na mesma noite lhe apareceu o Senhor. Vamos por aqui, vamos por partes. Vamos fatiar por partes. O que aconteceu com Isaac? Isaac e os seus servos, seus pastores, seus servos. Qual que era a grande riqueza ou a grande busca do povo daquela época? Água. Até hoje lá, água. A água é o bem precioso em todo o mundo, mas é porque a gente não liga muito, porque a gente tem abundante aqui, né? Mas vai para um lugar deserto para você ver quanto vale a água. O que me chama a atenção é que os inimigos de Isaac entulharam de terra os poços. Os poços que não foi Isaac que cavou. Quem cavou? Versículo 15. Foi Abraão que cavou. Versículo 18. Foi Abraão que cavou. Versículo 19. Foram os servos de Isaac que cavaram. Versículo 21. Foram os servos que cavaram. Isso tem um significado muito importante para nós. Isaac procurou seguir o pai, tanto que ele limpou os poços e pôs o nome do próprio, os mesmos nomes que o pai colocou. Por inveja, os filisteus colocaram terra. É interessante que podia ser pedra, podia ser qualquer coisa. Por que está escrito pedra? Por que está escrito terra aqui? Porque geralmente é disso que nós nos contaminamos, das coisas desta terra. Nossos poços estão cheios de coisas entulhadas da terra. Não sei se faz sentido para você. Sabe quem vai ser arrebatado? Você acha que toda a igreja na terra vai ser arrebatada? Seja honesta e seja honesto. A igreja vai ser arrebatada inteira. O próprio Jesus contou. Como ele fala isso? Ele conta ilustrativamente a história de 10 virgens. Metade. Todas eram virgens,
Mas metade estava pronta. Metade não estava pronta. E eu preciso falar isso para vocês. Irmãos, sem o Espírito Santo nós não subiremos. Meu amigo Espírito Santo, nosso Senhor. Irmãos, vou repetir. Sem o Espírito Santo, nós não seremos arrebatados. O nosso inimigo tem enchido as nossas vidas, entulhado os nossos poços, que é fonte de água limpa. Tem entulhado com coisas desta terra. Ocupações, preocupações, negócios, títulos, fama, herança, enchido. Nós precisamos limpar, tirar para fora. Precisamos passar por uma desintoxicação terrena. Vocês sabem qual é a diferença do trigo e do joio? Não é só visual, é muito pouco num período, né? Mas o trigo, e eu posso falar porque eu estou tão pertinho, né? Quando eu comprei a chácara, eu tive que tirar o trigo, até a Dalva estava comigo, né? Né, Dalva? A Dalva pegou um punhado e levou embora. Vou guardar aqui para mim. Guarda, porque não vai ter mais trigo. Ele vai soltando o marco da terra. Ele vai ficando maduro, a raizinha, fica bem fácil de você tirar. Quando ele está verde, você não tira. Ele está dentro da terra. Mas à medida que ele vai amadurecendo, ele vai saindo para fora com a raiz e tudo. O joio não faz isso. Mais uma diferença. O trigo, quando o vento passa, que é o Espírito Santo, ele se abaixa. Ele segue o conselho que Jesus deu para Agar. Volta e se humilha. O trigo se abaixa. O joio fica altivo. O joio fica em pé. É outra história. Nós precisamos entender o que significa Ezeque. Ezeque é contenda. Esse é um dos sentimentos, é um dos entulhos que o diabo coloca na nossa vida. Contenda. Muitos de nós precisamos nos libertar da contenda. Sabe que a Bíblia fala sobre a mulher rixosa? É melhor você morar numa casa onde tem uma goteira. Pensa numa goteira. Pensa na goteira na sua cama. Mulher rixosa. Sabe o que é mulher rixosa? Ela é insatisfeita. Nada tá bom. Então ela começa como uma goteira. Se eu continuar e eu ficar em silêncio aqui, daqui 1 minuto, vocês não querem nem ver minhas pregações. Marcão, conta pra mim, quanto que é o calendário aí dos pregadores? Naquele dia você vai inventar uma desculpa e vai vazar. Só 1 minuto. E eu nunca vou esquecer da história de Sansão. Aquele homem é um herói, está lá em Hebreus. Sabe como que Dalila ganhou ele? Vai lá ler. Lê lá. Ela ficou dia e noite na cabeça dele, ó. Você não me ama. Você não me ama. Me prova o seu amor. Você só mente para mim. Até que o coitado, diz lá a Bíblia, de tanto ela gotejar na cabeça dele, ele entrega o segredo de Deus para a vida dele. E passa para a história, pior que ele experimentou uma coisa triste. E passa como a história daquele que foi traído por um amor cego, não pela obediência.
Parem de gotejar na cabeça dos seus maridos, dos seus filhos. Você está trazendo para sua casa a sua própria ruína. Ah, foi só para as mulheres que você falou. Não, não, não. Vou falar para vocês também, para os homens. Os entulhos. Olha lá, Sitna. É outro poço entulhado. Ódio. Que ódio é esse? Satanás. Olha só, a origem, Marcos. A origem do nome Satanás. Sitna. Vocês acham que Satanás chamava Satanás desde o princípio? Não. Ele era Lúcifer, o portador de luz. Falar nisso, essa semana eu também li uma matéria que tem uns doidos ali no Porto Alegre que está fazendo o templo de Lúcifer. Vocês viram? Viram a estátua que estão fazendo para ele? Vixe, se Michelangelo que fez Davi soubesse. Gigantesca estátua que está fazendo para Lúcifer. Que Deus tenha misericórdia daquelas almas. Estão fazendo. E outra coisa, vai encher de gente. Por quê? Porque o espírito desse tempo que a gente está vivendo é o espírito de Satanás. Ele vai encher a terra. Calma. Aperte o cinto. Aperte o cinto. Nós seremos os luzeiros da terra. Os que professam o nome do Senhor Jesus serão os luzeiros da terra. Nós somos luzes da terra. Luzes, presta atenção. Nós seremos as tochas acesas no planeta. Porque o mundo vai estar absolutamente em trevas. Sitna, ódio. Ele se chamava Lúcifer. Quando ele pecou e se rebelou, passou a se chamar Satanás. Depois que passou por Ezeque e por Sitna, então chegou a vez de Reobote. Reobote, sim. Reobote, ninguém mais perturbou, ninguém mais falou nada. Por quê? Porque Reobote significa alargamento, amplidão. E é importante, irmãos, que a gente passe por desertos na vida. Será que Deus nos abandonou? Não. Deus não nos abandonou. Mas nós precisamos que Deus visite os nossos desertos. Sabe o que fala o Salmo? Esse eu quero ir com vocês. Abre comigo aí no Salmo 80. Acabei de ler. 84. O pardal encontrou casa, né? Mas vai ver o versículo 6. Lê o versículo 6 lá para mim, por favor. O que diz o versículo 6? Não, vocês têm que ler todo mundo junto para ficar bonitinho. Bem-aventurado. Tá bom, só ali tem manancial. Deus não prometeu vida próspera e longa para você aqui, nem para mim. O próprio Filho de Deus, quando ele sai do batismo, diz a palavra de Deus, ele foi levado pelo Espírito Santo aonde? E por que você queria ser levado para Dubai? Não, eu só vou, como diz o meu irmão para mim, olha, foi comigo para a África e ainda falou assim, olha, para ser missionário aqui, eu não posso ouvir um chamado de Deus não, Deus tem que gritar, porque só um chamado para mim é pouco. Tem cristãos que não querem ir para o deserto, mas você será levado. Não tem outra maneira de mostrar a nossa natureza,
que não seja nas provações. Não tem. Ninguém na alegria, na festa, no bem bom, na virada de ano, no Natal, mostra a sua natureza. Ninguém. Pode mostrar um pouco do seu caráter, mas da sua natureza não mostra. A natureza está no deserto. Só que aqui o salmista, ele fala que bem-aventurado, feliz é o homem, que quando ele passa no deserto, ele enxerga um manancial de águas. Ele enxerga, porque a confiança dele não está nele. A confiança dele, o salmista que fala, está em quem? Está aí, ó. Está no Senhor dos Exércitos. Nem vou falar nada. Tem alguma coisa que te lembra esse episódio de Isaac, falado por Jesus? Tem? Então eu vou lembrar vocês. Vamos abrir comigo. Cadê onde eu anotei? Eu nem olhei minhas anotações. Lucas capítulo 6. Versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando a sua casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a... Qual foi o movimento que ele fez aqui? Jesus está contando de um homem que ouviu a palavra dele e praticou. O que esse homem faz? O que ele faz? Vamos lá, me ajuda aí. O que ele faz? É só ler aqui, pode colar. O que ele faz? Cava. Que jeito que ele cava? O que ele faz? Uma vala rasa? O que ele faz? Ele vai em busca da? Ele vai em busca da rocha. Porque a intenção dele é fazer uma casa que fique em pé. Não é impressionante que você olha para o mundo e vê que obras construídas antes de Cristo estão em pé? Já passou muitos terremotos, já tivemos muitas guerras, já tivemos muita assolação. E as coisas estão em pé? Por quê? Porque essas edificações foram construídas e edificadas na rocha. Hã? Exatamente, dentro do fundamento. Muita gente faz confusão, Chico, quando Jesus, naquela conversa que ele tem com os apóstolos, perguntando quem ele era. Né? Faz confusão na fala de Pedro, porque Pedro entende isso. E Pedro, naquele momento, fala que Jesus é a rocha. E que todo ensino e toda a fé dele estava baseado e fundamentado nessa visão que ele teve de Jesus como rocha. Tem gente que pensa que a rocha é Pedro. Equivocados. Não menos amados, equivocados. Porque a nossa rocha é Jesus. Eu acho bem lindo o cântico de Moisés, né, Velho Testamento, quando ele fala, ouvidaste a nossa rocha, ouvidaste a rocha, com letra maiúscula. Jesus é a rocha. Irmãos, Jesus é tudo. Jesus é tudo. Toda a inspiração da natureza foi inspirada em Jesus. Aliás, ele fez tudo. Ele, o próprio Jesus, fez todas as coisas. E João fala isso.
Por causa dele, todas as coisas foram criadas. Por ele mesmo. Ele é o Criador. Ele é o autor. Veja que inspiração que ele tem. Volta aqui. Então vem o deserto. Versículo 48. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Então, aqui está o deserto. Jesus não está falando que aquela casa bem fundamentada na rocha não vai ter nada contra ela. Vai vir enchente. O que mais que vai vir contra ela? O rio. 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Para a sua alegria, fechei a Bíblia. Eu não sei que deserto você está passando. Todo dia a gente passa. Eu mesmo tenho os meus. E essas famílias que vão receber os corpos, elas estão enlutadas. Elas precisam das nossas orações e eu quero orar por elas com vocês agora. Vamos orar? Depois eu volto. Pai querido, Deus de toda misericórdia, Deus de toda compaixão, para muitas dessas pessoas, elas estão dizendo o que aquela mãe desesperada falou: Deus me abandonou. Dentro dos seus corações, o Senhor virou um inimigo delas. É como se o Senhor tivesse fechado os olhos para ver aquela tragédia. É como se o Senhor tivesse que interferir na história e pegar aquele avião com a mão e, sei lá, fazer qualquer coisa que fosse boa para aquelas pessoas. Que o Senhor tenha compaixão dessas famílias. Que no meio desse deserto, Jesus, o próprio Jesus possa se manifestar como se manifestou a Agar. Que no meio desse deserto, as promessas de Jesus possam ecoar dentro do coração de cada família como uma voz de esperança. Fala, usa pessoas. Espírito Santo, fale com cada pessoa enlutada, com cada amigo, com cada pai, cada mãe, cada filho, cada avô, cada avó, cada tio, cada parente, cada colega de trabalho. Fala com cada um, cada vizinho. Espírito Santo, ninguém na terra, nem no céu, nem debaixo da terra, nem na terra, é mais poderoso em convencer do que o Senhor. Fala com cada um. Nós, como igreja, nos compadecemos deles e pedimos: tem misericórdia, Deus, em nome de Jesus. Amém.